Bem-vindo, bem-vinda ao canal do NUPEC, Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, o canal que vive na fronteira entre os quadrinhos e a academia. Eu sou Nathaniel Gomes e hoje a gente vai conversar com o Vanik Correia. Vanik, obrigado, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Você que está aqui conhecendo o canal, o Vanik é ilustrador, quadrinista, formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e ele está aqui para conversar sobre suas obras. Vanik, como é que é essa coisa de ser um artista independente? Nós vamos falar sobre quadrinhos autorais hoje? Podemos. Assim, a ideia de... O artista, eu penso que o artista ele precisa começar de algum lugar, né? Então, ser independente é não ter nenhum tipo de amarra ou não ser conhecido ainda, né? Então, no meu caso, eu sou conhecido na minha região, sou conhecido na minha cidade aos poucos, né? E a ideia de ter um quadrinho independente é poder descrever o que eu quero, poder fazer o que eu quero, sem ninguém dar pitaco, vamos dizer assim, né? E ninguém dá pitaco para você? Pitaco que eu vou ter seria do leitor, seria da minha esposa. Mas assim, a ideia de escrever independente é poder aprender a escrever também, né? Porque uma máxima que eu aprendi ao longo desse caminho, são 10 anos produzindo, foi que você só aprende a fazer quadrinhos fazendo quadrinhos, né? Então não tinha como eu começar pronto. Não tinha como eu oferecer o meu trabalho a uma editora, sendo que eu ainda estava aprendendo a linguagem dos quadrinhos, né? Então, assim, o quadrinho autoral, atualmente, é o meu hobby. Então, a ideia de produzir quadrinhos de forma independente é porque eu estou aprendendo a fazer quadrinhos. Uhum. E para publicar o seu material, como é que você consegue fazer? Você coloca na internet, você faz vaquinha, participa de editais, como é que é isso? Então, os livros foram todos por editais, né? Como é que funciona o edital? O edital, assim, nós temos 2 editais em Campo Grande. O edital do FEMIC, que é do Fundo Municipal de Cultura, que é da cidade de Campo Grande, e o FIC, que é o Fundo Estadual, né? Que é a Fundação de Cultura do Estado. Ela abre o edital uma vez por ano, assim como a Fundação de Cultura do município. Você se inscreve. É só para quadrinhos esse edital? Não, na verdade ele é muito abrangente, né? Então é um edital de cultura. Então ele vai abranger lá a dança, o teatro, ele vai abranger também as artes plásticas, a literatura, vai abranger espetáculo, assim, é uma variedade na questão da cultura. E o quadrinho vai entrar um pezinho na literatura ali, né? Uhum. No caso dos dois livros primeiros, a gente entrou na literatura. Nesse último, a gente conseguiu entrar numa temática de quadrinhos, escrito quadrinhos mesmo, dentro da literatura. Nos primeiros 2, a gente teve que justificar que era... Literatura ilustrada. Como se fosse um livro ilustrado, uhum, para poder entrar na literatura. Nesse último, a gente entrou como quadrinhos mesmo, né? O primeiro edital, vamos dizer assim, de Campo Grande, no caso foi do Estado, que assim, contemplou as histórias em quadrinhos. Então, assim, a gente foi aprovado, a gente recebe um recurso para financiar tanto o autor que está produzindo, quanto as outras áreas, que é a questão da impressão, diagramação, né, as linguagens, todo o material que vai ser em volta, que é o lançamento também, foi abarcado também o lançamento, a impressão de cartaz, tal. Então, assim, o edital é bem abrangente, né? Então, assim, os valores são bem legais também. E como já é o terceiro livro, eu vou escalando em questão de valores também. Então, eu comecei lá atrás com um valor pequeno para produzir o primeiro livro, aí depois eu fui escalando e fui aumentando os valores por causa do tempo também de trabalho, né? E qual é o seu compromisso nesse edital? O que você tem que fazer? Sim. Então, as contrapartidas, né? As contrapartidas dos editais geralmente você devolve 10% de livros para o acervo deles, para que eles possam também distribuir em bibliotecas. Quantos livros você faz, mais ou menos? 1000 livros, né? Então 100 livros fica com a Fundação de Cultura. E aí eles fazem a distribuição. Aí também o meu compromisso que eu fiz também dessa vez foi com os professores. Eu liberei 100 livros para professores, né? Mais os 100 do acervo. Isso, mais 100 livros para os professores. E aí eles se inscreviam e buscam os livros conosco. Aí também tem a contrapartida de ir na escola, fazer oficina na escola. Quantas escolas?
Nesse caso, eu fiz apenas 8 horas. Né? Porque como a contrapartida é muito rápida, então eu tinha que fazer uma oficina muito rápida. E tem prazo? Sim, tem, assim, o edital, a gente tem prazo de 1 ano para cumprir ele. Mas você pode alongar para mais 1 ano. No caso da fundação do Estado. Na fundação do município, você tem 6 meses e pode ir para mais 6 meses depois, né? Então, assim, a gente faz a contrapartida e meu projeto é que agora, a partir de agosto, eu possa fazer, entrar na escola agora com força mesmo, para ministrar oficinas e fazer também uma oficina para professores também, de história em quadrinhos, e introduzir o livro também. Então você fez 1.000, doou 100 exemplares para professores, 100 para o acervo da fundação, ficou com 800. Isso. Tá. Aí eu tenho o direito de vender todos os livros. Tem um valor que é um valor que eles mandam colocar no livro, que não possa exceder esse valor, né? É até esse valor. É até esse valor. Então, assim, esse livro, todo recurso é destinado ao autor. Aí desse recurso eu posso imprimir mais livros, eu posso imprimir outras obras. Esse valor não tenho que declarar para a Fundação de Cultura. Entendeu? Certo. Vanik, seu primeiro livro, Detalhes, está para completar 10 anos. 10 anos. Eu li em 2014 ou 2015, foi bem depois, bem perto do lançamento, na verdade. Para quem não conhece seu livro, do que ele trata? Ele trata de fé. Ele trata de busca e descoberta, adolescentes que estão se conhecendo como pessoas e se conhecendo como um casal também, e uma pessoa que vai libertar a outra, a ideia da libertação das trevas e da luz, né? Então o personagem aí, a Lúcia e o Luiz, que eles estão num ambiente familiar em que aquilo não dá mais para eles permanecerem ali. A ideia é como se fosse quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra e tua parentela, né? Então a ideia é que naquele lugar onde eles estão, eles não vão progredir, não vão prosperar. Então aí existem a questão dos mistérios, né, dos misticismo, na questão também bíblica, né? Tem muita referência bíblica nesse primeiro livro também, e ele é uma resposta ao livro Retalhos, do Craig Thompson. Né? A ideia que eu fiz é que toda aquela tragédia que o Craig Thompson viveu, eu vim com esse livro dizendo que não precisava ser dessa forma, né? Então a ideia é que se um dia eu encontrar o Craig Thompson, a ideia é falar, cara, não precisava ser daquele jeito, né? Por mais que ele tenha sofrido na infância dele como um cristão ou com os pais radicais, né? Ele não precisava abandonar a fé dele, né? Então, assim, a minha era uma resposta ao livro dele. Então, ligeiramente autobiográfico ou não? Ligeiramente autobiográfico. Tá. Eu percebo aqui na capa, Vanik, que você colocou o título, Detalhes, em vermelho, e o sapato da personagem também em vermelho. Foi intencional? Intencional, porque a ideia minha também era sempre recorrer aos livros ou às histórias que eu assistia na infância, né? Tem muito de Dorothy, né? Sapatinho vermelho, e o sangue tem a ver com remissão, né? O sangue, o vermelho tem a ver com sangue, que tem a ver com remissão, e esses detalhes, a ideia do livro é que tem muita mensagem subliminar lá. Tem o cemitério, né? Tem a questão da água, tem a questão dos sonhos, então são muitas mensagens subliminares que tem no livro. Quando eu bati o olho aqui, me remeteu à lista de Schindler, naquele momento que aparece o vestido vermelho e tal. Sim. Então vocês têm uma série de mensagens easter eggs aqui escondidas. Se a gente rodar o disco de cabeça para baixo aqui, ao contrário, ler ao contrário, encontra também. Então tá certo, tá certo. Legal. Depois, 5 anos depois, 19, você lançou Amor sobre Rodas. E aí, do que trata Amor sobre Rodas? Amor sobre Rodas são 2 adolescentes que estão perdidos. Um não sabe o que faz da vida. A outra também, porque os pais estão querendo se separar. E ele, no caso, é arrimo de família, porque o pai abandonou quando ele tinha 8 anos. Ele tem que cuidar da mãe, trabalha numa floricultura, né, e ela está vendo essa situação com o pai dela e a mãe dela estão querendo se separar, e se conhecem nessa situação toda. E aí eles se encontram e começam a ter um relacionamento e começam a entender como é que é essa vida a dois, né? Não que eles se casam, mas eles estão ali junto, contribuindo para o amadurecimento um do outro. E o contexto o pano de fundo é Campo Grande, né? É Campo Grande na década de 80, 90, onde tinha vários pontos históricos que não existem mais.
e outros que eu fui acrescentando. Tanto que é legal que o relógio, ele só foi erigido ali onde ele ficou, ali na Calógeras, em 2000. Então, só que eu coloco ele nesse contexto, é uma liberdade poética, né? Aham. Eu coloco ele nessa época aí, na década de 90, 98, 95, né? Que é essa época aí. Então, assim, eu apresento Campo Grande, apresento os pontos turísticos de Campo Grande, apresento o jeito que a gente fala aqui, né? Os costumes, o tereré, a chipa, a sopa paraguaia, o sobá. Então são esses marcos históricos que eu apresento no livro, né? E muita coisa que é da minha infância e adolescência eu também acrescento nesse livro aí. Tipo, Tipo os lugares que a gente frequentava, né? Tipo a Brinks Diversões, que era para jogar fliperama. A gente ficava muito tempo na rua conversando, a gente ia pro bar tomar não cerveja, a gente ia pro bar tomar refrigerante. A gente juntava dinheiro para tomar refrigerante. A gurizada fazia muito disso, né? A gente na época construía muito os nossos próprios rolemãs também, brincava, fazia os brinquedos na rua, brincava na rua. E no caso deles tomam muito tereré também. Então eles estão sempre tomando tereré nessa história. É a questão do regionalismo aqui, campograndense mesmo. Tem muita raiz nisso, né? O que mudou do primeiro livro para o segundo? O que mudou foi a amadurecência do autor, vamos dizer assim. Eu amadureci não só o traço, mas o jeito de contar a história. Eu não queria ficar muito preso à questão da filosofia ou mesmo da questão religiosa. Aí eu dei aliviei um pouco e coloquei muito mais vivências práticas do que filosóficas. Então eu saí um pouco desse lado que ficou muito brutal, que foi a resposta, né, ao livro do Craig Thompson, e falei um pouco mais sobre que livro que eu gostaria de ler se eu fosse um campograndense recém-chegado. Que eu gostaria de Então a minha ideia é essa também, tipo, cara, como é que é Campo Grande? O que Campo Grande tem? Como é que as pessoas falam? Qual que são os... Não são nem sotaques, né? Porque quadrinho é difícil colocar um sotaque. Mas são as palavras que se colocam. Por exemplo, tem a palavra pior. Campo Grandense gosta de falar pior quando a coisa é boa. Né? Fala assim, cara, ganhei um negócio. Pior, cara! Então essa coisa de a gente usar palavras que não tem contexto, né? Não tá fora do contexto. Usar o eita pega, né? Que se usa também em São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas aqui se usa bastante também, né? Então eu cresci com isso. E a questão da diferença de um livro para o outro é ficar mais leve. É um livro mais leve. E a recepção dos dois primeiros? A recepção dos dois primeiros, assim, por incrível que pareça, o primeiro a gente meio que quase que esgotou o livro pelo contexto em que a gente estava, né? O contexto do primeiro livro, a gente lançou numa livraria no shopping, depois a gente lançou lá na nossa igreja também, então todo mundo leu esse livro, né? A gente teve uma pegada diferente. Já no segundo livro, eu estava num contexto em que a minha esposa estava num tratamento de câncer, então a gente não fez muito barulho, né? A gente acabou não fazendo muito barulho e eu meio que deixei de lado essa questão do quadrinho. Então ficamos muito tempo com o quadrinho parado lá, sem falar de quadrinho, sem mexer com quadrinho, por causa do contexto que a gente estava vivendo. Então, assim, a gente fez o lançamento e tal, mas não foi para fazer barulho mesmo. A gente fez só porque tinha que cumprir um protocolo, porque não estava num momento legal, entendeu? Então, assim, teve essa diferença de uma coisa para outra, né? Então, agora, nesse terceiro que eu estou retomando, que eu estou entendendo o que é ser autor, como que é a minha postura como autor, né? E tudo isso estou tendo que aprender agora, né? E aí você recebeu críticas e elogios dos dois primeiros? Como é que foi isso? Sim. O mais interessante do primeiro livro é que tinha pessoas que nunca tinham lido um livro inteiro, vamos dizer assim, e se depararam com uma obra em quadrinhos também que nunca tinham visto, né? Estavam mais acostumados com o gibi da Turma da Mônica, esses gibis pequenos, né? Quando se deparam com um livro de 240 páginas, só que todo em quadrinhos, a pessoa tem o prazer de lê-lo, e fala assim, cara, consegui ler um livro de 240 páginas. Para você é uma graphic novel, então? É uma graphic novel, né? Então, é um romance em quadrinhos, né? Então, assim, a minha monografia, eu falei sobre graphic novel, né? A minha ideia era as graphic novels na sala de aula, porque no contexto
o governo estava enviando muitos graphic novels para as escolas, né? Que era o Plano Nacional Biblioteca na Escola, né? Então a minha monografia eu falava sobre esse contexto histórico aí da que nós passamos. Então eu comecei a estudar muito sobre isso e a graphic novel que eu tinha falado para você, que é a Retalhos, já tinha uma vivência com ela, já tinha lido emprestado, depois eu vinha comprá-la e aí eu comecei a estudar sobre ela e todas as outras obras em quadrinhos eu comecei a comprar para poder estudar sobre graphic novel. Assim, cara, eu quero fazer isso, né? Eu quero fazer graphic novel, quero contar uma história, encerro ela ali, boto no forno e entrego. Então eu queria fazer a história em quadrinho dessa forma. Não queria fazer uma história em quadrinho seriada, né? E aí o segundo livro também teve uma boa recepção, porque é regional, foi para as escolas, eu mandei para bibliotecas, eu deixei, por exemplo, coloquei nela à disposição para enviar para bibliotecas do estado, assim, foi para outros lugares, sabe? Então foi bem legal essa recepção. Tanto que quando eu fui numa rádio recentemente, professores mandavam mensagem, falou, temos aqui o livro do Vanik e tal, nós gostamos do material dele e tal. Foi bem legal, assim, você vê o fenômeno cauda longa, né? Você não sabe para onde está indo, mas atinge certos públicos, né? O que as pessoas diziam dos dois primeiros? O que você soube, mandar e-mail? O que eles disseram assim? Gostamos, não gostamos, muda isso, não era para ser assim? Não, dessa forma não. Acho que as pessoas elas estão meio acanhadas para criticar que não gostaram, né? O que não gostaram. Ou o que gostaram também. E também o que gostaram. Mas, assim, o que mais ressalta é a questão do regionalismo, né? É sempre o que ressalta mais me identifiquei com a personagem, me identifiquei com a história. Aí tem um amigo que ele se identifica com o personagem porque a mãe dele tem bipolaridade, por exemplo, né? No caso do meu amigo Giovanni, ele perdeu a mãe dele recentemente. E ele se identificou, ele falou, cara, eu vivo isso aqui que o personagem está vivendo. E não que era uma intenção minha, foi um personagem inventado, porém dentro de um cenário, de um espectro que existe, né? Então ele se identificou. Aí teve um outro amigo também que falou, cara, eu identifiquei, minha mãe também, ela é desse jeito. Eu falei, poxa, acho que isso já valeu o livro, sabe? De você falar, cara, tamo junto, né? Tamo junto. Então no caso do livro, do Amor sobre Rodas, eu tive essa recepção. É porque o primeiro, como tem muito mais a ver com a cristandade, com religiosidade, com o cristianismo, a gente tem mais o feedback da igreja, mais o feedback dos cristãos, né, e como é que foi? Que gostaram do livro, né, que queriam continuação, queriam como é que vai ser a história deles, como é que aconteceu depois, né? Pessoal, não tem continuação é vocês que fazem, né? Não tem uma versão estendida? Não tem versão estendida. O Chris Claremont lançou recentemente a versão estendida da graphic novel dos anos 80, Deus Ama, o Homem Mata. Ele acrescentou mais algumas páginas e tal. A gente não vai ter isso aqui? Não, nesse caso não. Tá. Nesse caso nós não vamos ter. Tanto que para o ano que vem, a nossa ideia é reimprimi-lo com uma nova capa e uma segunda edição. Ou seja, alguns desenhos eu vou refazê-los, né? Apenas detalhes, né? Isso, vou refazer algumas páginas ali que segundo a minha esposa, eu fiz com pressa. Então ali, né, na verdade, eu vou dar um tratamento mais adequado, na verdade até pela maturidade do livro também, né? Então já tem uma caminhada. Então, por exemplo, agora eu entendo que os balões não precisam ser tão grandes, as fontes, né? A fonte não precisa ser tão grande, pode diminuir, né? Hoje eu entendo os conceitos de diagramação melhor do que há 10 anos atrás, né? Então hoje é diferente a minha leitura com o livro, né? Mas assim, o mais legal de você produzir livros é quando você revisita eles. Muitos autores não gostam de revisitá-los, né? Eu revisito para ver o que eu mudei como autor e se eu concordo ainda com o que eu disse, né? Então você só vai mudar essa coisa de algum aspecto da diagramação, do desenho, mas a essência... A essência continua. Tanto que, na verdade, originalmente havia um Deus Ex Machina envolvido no final desse livro. O que é Deus Ex Machina? Pra quem não sabe. O Deus Ex Machina é um conceito grego. Na verdade, surgiria algo divino que para resolver o problema, né? Então, só que eu falei, cara, isso é muito Deus Ex Machina, eu não quero resolver dessa forma o problema, né? Porque simplesmente eles iriam embora e nada aconteceria. A tragédia que acontece no final do livro, que é aquela tempestade que toma conta da cidade, aquilo não aconteceria originalmente, né?
Então, eu falei, cara, isso vai ficar muito ruim se simplesmente eles ficassem invisíveis e fossem embora da cidade sem ninguém incomodá-los, né? Isso pra mim é muito Deus Ex Machina. Então aí eu falei, não, vamos fazer um negócio mais conflituoso, vamos botar mais lenha nessa fogueira. Então a tragédia que acontece é realmente assim, se eles conseguem se livrar dessa tragédia, eles vão sobreviver. Quanto tempo você levou para fazer os 2 primeiros livros? Do processo da primeira expressão, da primeira ideia até ver publicado? O Amor sobre Rodas, o Detalhes, eu comecei ele em 2013, que foi no ano em que minha filha nasceu e foi o ano em que eu me formei. E aí eu comecei em 2013 e levei um ano para fazer as páginas. Porém, a história é de 2 anos antes. 3 anos ao todo. Então vai de 2 a 3 anos até o final. Entendeu? E logo depois do lançamento do Amor sobre do Detalhes, no outro dia eu fiz o primeiro esboço do Amor sobre Rodas, que eu tenho até hoje lá, que é um desenho que eu fiz um personagem, ele estava na bicicleta na frente e ela no fundo e a cidade de Campo Grande no fundo, assim. Era isso. Cara, aí escrevi Amor sobre Rodas. Eu falei, cara, o que eu quero dizer com isso? Não sei ainda. Mas alguma coisa tem aí. É o seu processo. É o meu processo. Então eu comecei a rabiscar isso aí. E fui falando, eu falei com a minha esposa e tal, não sei o quê. Aí comecei isso tudo. Como eu estava no processo da pós-graduação, eu me formei em Arte, Educação e Cultura Regional. Eu fiz esse estudo sobre todas as áreas da cultura, né? Dança, teatro, música, artes plásticas, tudo que formou o estado aqui, né? Tudo que formou o nosso Mato Grosso do Sul. Quem foram as raízes? E aí eu falei, puxa, tá aí. Acho que a minha conclusão de pós-graduação seria terminar e fazer um livro, né? Fazer um produto, né? Produto do que eu aprendi aqui, né? Então foi essa minha, vamos dizer assim, o resultado foi produzir o Amor sobre Rodas, que foi 4 anos produzindo. Então não é coisa mágica que em uma semana sai, né? Leva um tempinho pra fazer direito. A ideia de você criar uma graphic novel nunca é da noite pro dia, nunca é em uma semana, né? Então o pessoal que acha que produzir quadrinhos é uma coisa rápida, fácil... Não, ele tá enganadinho, né? Tá bem enganado. Porque para uma história ficar madura, ela precisa de tempo, né? Porque muitas vezes quando você escreve algo e você revisita, você tem 2 chances de você olhar aquilo e falar, cara, vou mudar alguma coisa ou vou jogar fora. É 2 coisas bem interessantes que se tem ao se deparar com algo que você era daquele momento e depois de 2 anos você bate o olho e fala, não sou mais assim. Eu não penso mais dessa forma. Não quero mais esse texto para mim. E aí eu acho, Vanik, que a editora tem um papel fundamental nesse sentido, que é o deadline. Fulano, você tem até tal data para entregar. Sim. E dependendo da pessoa, se não tiver uma data para entregar, não entrega nunca. Não entrega. No caso do último livro, eu tive um deadline que se eu não tivesse apertado, se eu não tivesse criado algo na minha cabeça de um prazo, eu não ia entregar o livro. Então, assim, eu procrastinei, fui fazendo outras coisas ao longo do processo do livro, que se eu não tivesse colocado, cara, eu tenho 40 dias para entregar esse livro. Aí sim andou. Caso contrário, não ia andar. Tá, então vamos falar do terceiro livro, Fronteiras Mestiças. Vanik, esse também participou do FIC, né? Isso. Do Fundo de Investimento. De onde vem o título, Fronteiras Mestiças? Na verdade, eram vários títulos, né? Desde o começo havia uma discussão entre mim e o professor Giovanni, que foi meu consultor científico. Você tem um consultor científico para fazer a obra, essa obra. Nesse caso aí eu não fiquei inventando, nem fui só pesquisando. Eu fui atrás de alguém que pudesse falar, Vanik, vai por essa direção aqui, ó. Porque é histórico, né? Eu não podia simplesmente pegar um texto daqui, um texto dali, juntar e vamos ver o que dá. Então realmente eu queria ser um respaldo científico, né? Então eu juntei com um professor, né, para que ele pudesse me orientar em como que eu posso seguir essa linha aqui. Eu pego lá o século XVIII, falo assim, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Né? No caso é século XVII para XVIII. Então assim, como é que eu vou trabalhar com esse contexto da guerra, com esse contexto... Guerra do Paraguai, né? Guerra do Paraguai. Como é que eu vou trabalhar com esse contexto da fronteira? Como é que eu vou trabalhar com esse contexto indigenista, dos negros?
como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu não tenho lugar de fala? Eu não tenho lugar de fala, então como é que eu vou falar sobre isso? Então, por isso que no livro ele é brando, mas é poético, né? Assim, é brando, tá, bonitinho, eu não mostro ninguém chibatando ninguém, mas eu vou trazer uma poesia para dizer que é mal, que é um momento ruim. E talvez o seu lugar de fala seja conquistado a partir da consultoria, da pesquisa, e não de um achismo. Sim, sim. Então, eu queria assim... eu não queria entrar em conflito com ninguém, com nenhum dos lados. Tanto que quando eu coloco a questão indigenista, eu não ressalto ela e nem menosprezo ela. Eu coloco que ela teve um papel importante na formação. Né? Então, assim como os negros, eles tiveram um papel importante na formação da nossa fronteira mestiça aqui. Né? Então, o livro, na verdade, é se chamar Desbravadores de alguma coisa, Tropeiros, cara, teve vários nomes. Até chegar no Fronteiras Mestiças. Não quer dizer que esse nome seja exclusivo. Eu não pesquisei se tem alguma obra com o mesmo nome. Mas como a gente fechou esse nome, eu falei, cara, vai ser esse nome aí. E começamos a trabalhar em cima disso. O que é a fronteira mestiça? Né? A fronteira a mestiçagem é da junção de vários povos que coexistem nesse texto, né? Coexistem nessa obra, para formar a obra, né? Para formar a obra. No caso do livro, ele é uma ficção histórica. Então eu trago personagens fictícios que se relacionam com personagens históricos da formação de Campo Grande. Né? E a coisa da fronteira, da história ficcional sendo contada, etc. Dessa forma, há algum tempo faz sucesso. A gente lembra do Mundo de Sofia, que contava a história da filosofia por meio de um romance, bem interessante para adolescentes e tal. É mais ou menos essa a sua expectativa aqui no Fronteiras Mestiças? Porque assim, desde o princípio eu penso assim, como que eu posso aguçar a imaginação do leitor para que ele busque conhecimento? Para que ele busque mais fontes para beber, né? Por exemplo, tem uma pessoa que falou comigo assim, cara, é a primeira vez que eu vejo eu não sabia nada sobre... lembrei agora. A menina que eu mandei o livro lá na Paraíba, né? Ela não sabia nada sobre a Guerra do Paraguai. Então ela bebeu dessa primeira fonte para procurar mais outras coisas, né? Então assim, não sabia nada sobre como começou a minha cidade. Agora ela sabe, ela pode beber mais, ir para alguns lugares, né? Saber quem são os personagens principais dessa fundação de Campo Grande e tal. Quem foram os personagens que estiveram na Guerra do Paraguai, eu acrescento alguns nomes ali, né? Não é de todo, mas acrescento alguns nomes ali. Então a minha ideia desde o princípio é como que eu posso provocar o leitor a pesquisar mais sobre a sua história. Né? Essa moça já respondeu. Qual feedback você teve além dela? Olha, eu tenho feedback mais relacionado à minha ousadia em produzir uma obra com essa história, com esse cunho e também com uma pegada do matuto, né? A linguagem que é mais uma linguagem da época, como é que eu estou usando ali o desenho. O desenho, na verdade, esse desenho é completamente diferente das outras obras, porque eu trago uma coisa mais solta, mais rabiscada, mais texturizada. Então, eu tive um feedback mais da estética do que da história, né? Então, porque assim, eu tenho muita na história eu tenho muita coisa solta ali dentro que tem um cunho filosófico, vai falar sobre morte, vai falar sobre a vida, vai falar sobre a guerra, vai falar sobre decisões, identidade. Então tem muita coisa ali dentro que é como se você fizesse uma dissertação para poder explicar tudo que tem dentro do livro. Maravilha. Vanik, então esse livro aqui você tem uma estética que você comentou que é diferenciada das outras. Quais são as suas influências para esse volume aqui, em termos de arte, em termos de história? Olha, eu bebi da fonte, assim, para compor a história do livro, eu bebi do Visconde de Tonnerre, Retirada da Laguna, que por si só já é uma grande poesia, né? Eu poderia pegar só ele para poder trabalhar, né? Aí eu bebi dele, eu bebi da fonte do Dionísio, que é Avante Soldados para Trás. Dionísio da Silva. Dionísio da Silva, que é muito bom também, que tem essa pegada poética. E aí eu me encantei com essas duas literaturas. E aí eu falei, cara, como que eu posso narrar essa história, né?
Porque o meu problema foi narrar essa história. Uhum. Porque eu não queria não queria um narrador onisciente que fosse algum tipo de Deus falando sobre a história desse personagem. Então eu narrei uma história de um personagem fictício, ele mesmo contando a história dele, né? Do jeito dele falar, do jeito matuto dele falar, né? Com os erros de narrativa, os erros de português dele, né? Os erros, né? Não vai saber, né? Então quem está certo, quem está errado. Então eu contei por meio da visão dele, de como que ele enxerga o mundo naquele momento histórico. Que também foi um desafio, porque eu não sou ele, não vivi naquele tempo. E eu falei, cara, como que eu vou encarnar esse cara, né? Vendo o que ele está vendo, vivendo o que ele está vivendo, e como que ele vai narrar isso. E não podia ser muito poético, porque ele é um matuto, não tem literatura, né? Mas ele vai na simplicidade, ele vai narrar. Que é a questão dele se sentir um grão de areia, dele ver um mundaréu de árvore, né? Então, assim, essa coisa de olhar para a natureza de uma maneira poética, mas sem ter o auxílio da literatura ou das palavras. Assim. A literatura escrita, isso, né? Tradicional. A tradicional. Então eu não tenho muitos argumentos no falar, no escrever. Então eu uso pouco, mas eu acrescento com a paisagem. Então o leitor ele vai pegar o pouco que o personagem fala com o painel, né? Com a arte. Então ele vai fazer esse contraponto. Então, por exemplo, eu, como narrador, nesse caso, uso poucas palavras para falar da minha cidade, porém eu apresento uma imagem que vai falar mais do que as palavras que o autor falou. Né? Então você tem a leitura do texto, tipográfica, e a leitura da imagem. Isso. E aí quem vai ler essa obra aqui tem que ficar atento aos dois? Tem que ficar atento aos dois, porque uma coisa vai completar a outra. Né? Então, no caso do verbal e não verbal, tipo, aonde eu vou ficar atento. Então vai ter partes aí que vai ter muito silêncio, que não vai ter muito o que falar, né? Você vai ter silêncio. Cara, o que eu tenho que ver aqui? O que eu tenho que parar para ver? Aí a gente vai se arremeter aos quadrinhos japoneses ou até mesmo aos anime, que usam muito o silêncio para contar a história. Tem momentos no mangá e no anime que você não tem diálogo, você não tem música, só tem a imagem. Que é um momento de silêncio, né? O que seria da música se não houvesse o silêncio, né? Então a ideia realmente nos quadrinhos eu comecei a trabalhar com isso, com como que eu posso acrescentar os silêncios na narrativa. Então tem uma influência do quadrinho oriental aqui. Também. É porque na verdade você tem que beber de todas as fontes para entender como contar histórias, né? Então como que eu posso contar histórias sendo auxiliado pela imagem? E tem nomes que são assim artistas que você usou aqui como influência, Will Wise, né, sei lá. Nesse livro, como eu já tinha bebido de Will Wise, né, de Craig Thompson, eu bebi de muitas fontes antes, né? Mas quando eu cheguei nesse livro aí, eu fui fisgado por um artista, eu acho que se não me engano ele é chileno, Santiago Guevara. Esse cara, ele desenha muito com lápis. Então, tanto que a estética parece que ele está usando lápis, mas é digital, né? Então a ideia do livro é ficar meio solto mesmo. Porque o Santiago me ensinou, vendo o trabalho dele, essa coisa de soltar o traço e trabalhar muito mais com a tinta, ou trabalhar muito mais com o lápis grosso. Então, assim, o trabalho dele é muito solto, tem muita sujeira no trabalho dele. Só que como eu não conseguiria alcançar o trabalho dele em tempo hábil, eu utilizei do recurso gráfico das texturas para alcançar basicamente o dedinho do pé dele, do que ele faz hoje. Então Santiago Guevara é um cara que eu comecei a segui-lo, conheci o trabalho dele por acaso e gostei muito da estética. Falei, cara, eu vou trabalhar com essa estética aqui, né? Só que assim, eu tenho outras fontes, eu tenho outros artistas que eu comecei a observar. Tanto que eu estava pesquisando Breccia, eu pesquisei o Top, né? O Top tem muita questão ali da fisionomia facial e mãos. Ele gosta muito de trabalhar mão, gostava muito de trabalhar mãos, né? E eu falei, cara, isso é muito legal, a expressão da mão. Tanto que eu tenho a expressão dos pés aí. Tem muitos pés descalços que eu coloco aí. Que é uma outra história que eu não posso contar. Mas eu comecei a estudar. Mas lendo o livro a gente descobre? Descobre. Então tá. Você vai ver por que dos pés descalços.
Você já leu, Nathaniel, você sabe por quê. Mas não posso dar spoiler, né? Não, mas assim, a ideia é eu comecei a trabalhar mãos e comecei a trabalhar pés por causa do top, né, do autor. E depois eu falei, cara, como é que eu posso acrescentar isso que eu aprendi? Aí que veio essa luz inspiradora de trabalhar com essa questão do pé rapado, né? Se é um pé rapado, o que significa isso? É alguém que não tem nada, que não tem posse. Tanto que muitos negros, segundo o professor Giovanni, quando compravam ou recebiam sua alforria, a primeira coisa que eles faziam é comprar um sapato. É comprar um chinelo, comprar um calçado, né? Para eles não se sentirem mais um pé rapado, não se sentir alguém que não tem valor. Então a história, eu vou falar sobre isso também, mas de um outro contexto, né? E que na guerra não tem diferença entre um lado e o outro, tudo morre, né? Tudo morre, tudo vai apodrecer, e no fim das contas somos todos iguais nessa empreitada, né? Então a guerra não vale a pena. A ideia do livro é essa também, né? A guerra não vale a pena. Apesar de que tem muitas mensagens nesse livro aí. Tá? E para a gente finalizar, Vanik, o que a gente espera para 2024? O que vem por aí? Você já está pensando em alguma coisa? Sim, na verdade sim. Os livros, aquilo que eu te falei, os livros demoram uns 10 anos. Né, então 2030, mais ou menos. Não, amadurecendo. Eles estão naqueles invólucros, né, os tubos de ensaio, né? São os tubos de ensaio. Assim, eu tenho planos para outros quadrinhos, eu tenho quadrinhos na manga já, né? Mas para 2024 a minha ideia é relançar o Detalhes, né, com uma capa nova, uma nova versão, novas roupagens, né? Talvez uns making off no final ali, como foi essa produção, né? Ou essa reprodução, né? Eu tenho muito material que ficou fora do livro, assim como no Amor sobre Rodas, eu tenho páginas e páginas que não entraram nessa versão aí. Entendeu? Tem coisas deles, sabe quando você não sei se você lá no Rio de Janeiro era assim, mas aqui o picolezeiro passava, ficava apertando aquela buzininha. Tem uma página inteirinha com esse momento deles comendo a picolé, moreninha, né? Na época era moreninha, era um sorvete esquisito lá. Então tinha o Ituzinho, que era um picolé também pequenininho. E eles têm esse pedaço da história que ficou fora. Aí tem outros pedaços da história que ficaram fora também. Você tirou por quê esses pedaços? Edição. Eu fui editando, falei, cara, esse aqui é gordura. Aí eu tirei gordura. Tem uma parte que eu gostei demais, só que eu deixei fora. É uma parte que ele está narrando um filme. E aí ele narra expressivamente o filme, né? E na sombra dele, é o recurso que eu usei. Na sombra, o personagem está fazendo a força que realmente era, né? Então eu falei, cara, eu amei essa parte, só que ficou fora da versão final, né? Então você tem uma história sendo contada tradicionalmente e outra nas sombras. Isso. É uma história na sombra, né? Sendo contada na sombra. Então, assim, e é um recurso que tá lá atrás, né? Em 2019, só que já existia. Então, a ideia, o meu próximo livro, eu vou fazê-lo sem balão. Sem balão com fonte. São balões desenhados. Todo ele tá pronto já. E ele vai contar uma história que não tem como narrar com verbal, né? Com letras. Tem que ser narrado de forma com desenho também, né? Com ícones. Com ícones. Então a ideia é essa, poder também trabalhar de uma maneira em que eu possa enviar para qualquer lugar do mundo e ele vai contar a mesma história e eu não preciso traduzi-lo, né? Então essa empreitada assim, eu vou me arriscar a fazer dessa forma, né? É o aspecto de ser um artista independente, né? Tem Sim. os seus fantásticos. Por outro lado, você é autor, editor, vendedor, roteirista, artista, editor, é tudo, né? Tudo. Então, assim, na verdade, o quadrinho autoral, ele dá essa liberdade para amadurecer, né? Eu acredito assim que hoje, eu lançando esse livro, é o terceiro livro, e eu posso dizer que eu sou quadrinista hoje, né? E o quadrinista, ele não precisa viver de quadrinhos, é o meu ver. Por quê? Quando eu comecei a viver de arte, viver de ilustração, chega um momento que você fica enfadonho para você, fica chato fazer coisas que você não quer fazer, desenhar coisas que você não quer desenhar. Porque você tem prazo, tem tudo. Porque eu tenho prazo, porque eu dependo daquilo para pagar as minhas contas. Aí aquilo não pode mais ser hobby, virou um meio de subsistência. Mas os quadrinhos, por outro lado, não.
Por um lado, os quadrinhos se tornou um hobby, um autor independente, em que é um cartão de visita, onde eu posso ir para outros lugares, eu posso falar sobre a obra, posso falar sobre o meu trabalho e posso visitar lugares por causa do livro, né? Esse trabalho é o trabalho visto. Eu, como ilustrador, é um trabalho não visto, porque vai para outros lugares, né? Vai para outras mídias. E aí, como independente, qual é a sua maior tentação? Que fica o diabinho aqui do seu lado, faça tal coisa. Olha, hoje eu não pretendo fazer super-herói. Né? Não pretendo inventar super-heróis, nada disso. Mas já ficou no teu ouvido alguém dizendo, faça? Já. Eu tenho alguns desenhos lá em casa, né, de super-heróis, só que distorcendo totalmente o status quo do super-herói, né? Porque assim, é claro que tem a sua importância, as histórias em quadrinhos de super-heróis tem a sua importância, tem a sua discussão, né, sua discussão política, filosófica, mas não é o meu caso, não é o que eu gosto de fazer, né? Mas assim, atualmente eu tenho me enveredado para essa questão de discussão histórica, discussão política, histórica, né, sobre as mazelas que a história causou em certos grupos, né? Mas assim, não quero abraçar a causa de ninguém. A minha ideia é falar sobre um assunto em que eu estou observando da janela. Mas eu preciso de alguém lá dentro da comitiva para poder me ajudar a falar. Assim como eu precisei de um consultor, eu quero falar de um assunto, eu quero que alguém que está vivendo esse assunto venha me falar para que nós possamos trabalhar juntos e contar essa história. É igual no caso, como você pode falar sobre alguém que tem um filho autista se você não tem um filho autista? Né? Então, no caso, eu preciso de alguém que tenha, que saiba falar, interpretar isso em texto, vamos dizer assim, para que eu possa colocar nos quadrinhos, né? Igual o Fabien Tomé. Fabien Tomé, quando teve a filha dele com síndrome de Down, ele colocou toda a biografia dele nesse momento que ele viveu, né? Escreveu Não Era Você Que Eu Esperava, né? Então, assim, é um livro muito bom, que me inspirou também a contar histórias, não só as minhas histórias, né? Contar a história de outras pessoas. Tem quadrinhos que falam sobre pessoas que passaram por algum tipo de tragédia, ou por alguma doença, como um câncer, por exemplo, sabe? Então, tudo isso traz à tona as lutas das pessoas de forma individual. Não uma luta fictícia, um deus nórdico contra um monstro, né? Não é isso que eu penso em fazer. Então, quando você termina uma obra como essa, você sai vendo os vários lados da questão. Sim. E repensando a vida, repensando algum aspecto. Porque o livro ele te traz, a pesquisa do livro ele te traz tantas novas histórias que você não consegue ficar num lado só, né? Sai do senso comum. Você sai do senso comum e você começa a ter uma visão global. É diferente de eu ter uma opinião, falar assim, não, eu não gosto de você por isso, e ponto final. Outra coisa é, cara, por que você pensa dessa forma? Então a ideia do livro é por que o fundador fez o que fez para chegar até aqui, né? Então tudo isso tem a ver com essas pesquisas que a gente fez. Perfeito. Vanik, obrigado. A gente está encerrando. Palavras finais para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje. Inclusive está rodando aqui a tela. Tá. Para ligar lá a conexão. É só editar. Ele dormiu ali. Aproveitou. Ele dormiu, né? Não, palavras finais, o que eu poderia falar de palavras finais? Cara, eu agradeço a você por sempre estar disposto a oferecer um canal aberto para conversar e pela disponibilidade também de estar lutando pelos quadrinhos e ensinando essa galera do NUPEC e da UEMS a ler, a falar, a discutir sobre quadrinhos e que a gente possa fazer mais barulhos aí, né? Já está convidado para voltar quando tiver mais material ou quando quiser aparecer para a gente conversar sobre quadrinhos. Vou fazer meu mestrado logo, né? Faz favor, né? Gente, esse foi mais um bate-papo com o Vanik Correia. A gente se encontra aqui no próximo canal com o Vanik ou com outro convidado, de preferência que o Vanik volte também. E até a próxima.